Oi, gente! Bem-vindos ao canal. Eu vi que tem muita gente nova, então vou fazer esse vídeo aqui recapitulando desde o início do canal, o início da minha loja e bora lá. Antes de iniciar a loja, quando eu não tinha loja, eu trabalhava como CLT, tá? Eu trabalhava e fui demitida. Quando eu fui demitida, eu recebi o seguro-desemprego. Aí, depois que eu tive a ideia de montar a loja, tá? No início da minha loja, vocês podem ver que eu tinha muita mercadoria. Eu vou deixar aqui a foto de antes e o vídeo de agora. Quando eu comecei, eu tinha muita mercadoria. Por quê? Porque eu tava recebendo o seguro. Então, eu recebi o seguro e investi na loja, tá? Aí, ficou ali até o seguro acabar. Quando o seguro acabou, que a loja ficou sozinha, por si só, foi quando eu percebi que ela não se sustentava. E eu também não tinha um prolabore pra mim, né? E o produto ia saindo e acabando e eu ia ficando sem, né? Tirando algum dinheiro da loja pra mim, que é uma das coisas que é o pior erro que a gente faz. É tirar o dinheiro da loja pra gente e não reinvestir, tá? Se você tá fazendo isso, pare. Só se for realmente uma necessidade, mas se não for, pare na hora. Continuando. Depois de um tempo, né, eu consegui o trabalho de intermitente na loja de roupa. Aí comecei na loja e na loja de roupa. E fui conciliando os dois. E consegui, tá? O dinheiro que eu pegava da loja de roupa, eu reinvestia na loja, comprava mais materiais. Beleza. Aí, quando eu vi a oportunidade de me candidatar para trabalhar no supermercado, eu vi que eu poderia ganhar mais. E foi isso que eu fiz. Fiz o processo seletivo todinho, fiquei lá como intermitente, passei e comecei a trabalhar no supermercado também. Na loja de roupa, na minha loja e no supermercado. E fui conciliando, né? Aí pronto, o salário que eu recebia da loja de roupa, do supermercado, eu ficava pra mim e reinvestia na loja. Mas o que aconteceu do ano passado pra cá? Como eu comecei a trabalhar em 2 lugares diferentes, a minha loja ficava fechada. Então, assim, toda vez que eu tava trabalhando fora, eu não tenho como abrir a minha loja. Então, assim, e como é o dia todo, eu não tinha como fazer entrega, né? Então, não tem como funcionar online. E isso impactou nas minhas vendas. E outras coisas também que impactou gravemente na minha loja, em questão de mercadoria e montar estoque, foi o quê? Eu ficar adoecendo, né? Aí quando foi esse ano que eu disse, agora vai, vou fazer uma super compra, vou comprar mercadoria, fazer um estoque massa, eu fui roubada, né? Roubaram meu celular. Aí agora eu fiquei com a dívida do celular, tô pagando o celular. Aí o MEI também aumentou um pouquinho, né? Agora é R$ 76,90. E outros exames que eu tive que fazer. Beleza. Aí impactou tudo isso. Aí eu fui percebendo o quê? Tem mês, é porque eu faço assim, gente. Tem mês que eu tiro o dinheiro pra investir na loja. E tem mês que eu tiro pra investir o dinheiro lá nos fundos imobiliários, né? Que eu disse a vocês. E esse mês, né, eu investindo bastante, depois de muito sacrifício, ficando sem mercadoria na loja, consegui chegar em R$ 180 de dividendos, né? Então pronto, beleza. Aí pronto, tinha mês que eu fazia isso e ia fazendo aquilo. Aí do início do ano pra cá, o negócio ficou pesado, né? Eu não consigo investir, minha loja ficou sem mercadoria e eu entrei na dívida, né? Novamente, por causa do celular. E é isso, né? Eu fui notando que o dinheiro foi saindo e eu não fui investindo na minha loja, tá? Então, assim, tenha muito cuidado quando você for se organizar. Se você é novo, se você vai abrir sua loja, logo no início, quando você vai abrir, você não sabe quais os produtos que os clientes vão procurar.
Então, não compre tudo por impulso. Como eu disse aqui, vou dizer de novo. Compre os itens em variedade e não em quantidade. Você vai pegar um perfume. Em vez de você pegar um perfume e 10 unidades dele, uma fragrância, né? Não faça isso. Pegue 3 perfumes e 3 fragrâncias diferentes, uma de cada. Porque se a pessoa só usa perfume doce, ela não vai querer o que é mais... O que não tem açúcar, né? O que não tem doce nenhum. Então, assim, vai variar o público. Então, você tem que ter um perfume de cada. Com provador, claro. Se der pra você ter o provador na sua loja, tenha. Mas se não der, pegue aquele que o pessoal fala muito, que tá sempre em vídeos de TikTok, que tá sempre em alta, né? Então, nem podia falar o nome, mas já falando, né? Da rede social lá. Aí, pronto. Sempre tenha variedade. Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E nunca pegue do mesmo produto. Você pegou 10 unidades do Florata Red, só vendeu um. Aí o pessoal, não, é que eu queria o Liz, eu queria o Egeu. E você não vai ter, entendeu? Continuando, né? É porque eu me perdi no que eu tava dizendo. Eu fui cortar o assunto, eu me perdi no que eu tava dizendo lá atrás da questão do estoque. Aí pronto, continuando. Você que é novo, que é nova aqui no canal, faça essas coisas que eu estou lhe dizendo, né? Diversifique, não compre muito, porque talvez você não consiga vender, entendeu? Vai ter meses que vai ter datas comemorativas, tipo Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal. E o restante do ano, você não pode esquecer do restante do ano, porque o ano é longo, né? O ano é grande e as datas comemorativas são pequenas. Então, quando tiver época de datas comemorativas, você sempre vai lá, laço, seda, cesta, se der chaveiro, toalhinha, sempre vá renovando, né? Nunca fique na mesmice. Outro erro aqui que eu tava vendo que eu vendi o perfume e reinvestia nele mesmo. Gente, não faça isso. Venda o perfume e compre outro. Traga uma novidade, né? Uma coisa diferente. E eu passei quase um ano inteiro só vendendo os mesmos produtos. Eu vendia o Celebre, recomprava o Celebre. Vendia o Egeu, recomprava o Egeu. Vendia o Por Blanca, recomprava o Por Blanca. Entendeu? Então, assim, cuidado, não faça isso. Compre sim, à medida que o tempo vai passando, você vai descobrindo o que é que o pessoal tá procurando. Então, quando eles disserem, não, é que eu queria... E outra coisa, né? Analise se é uma coisa que é vendida ou não, né? Que é vendável, né, na verdade. Porque, vamos dizer assim, tem uma cliente aqui, só tem ela aqui. E eu já disse que não trabalhava com esse produto. Que é o anti-sinais. Ela é a única pessoa, em 2 anos de loja, que procurou anti-sinais aqui na minha loja. Aí, imagina se eu tivesse comprado e ela não quisesse o produto. Ele ia ficar parado aqui no meu estoque. Eu ia ter perdido dinheiro, entendeu? Então, assim, analise se aquele produto que a pessoa está procurando é uma coisa vendável ou não. Porque se não for como esse anti-sinais, não invista, né? Não invista. Outra coisa também aqui na loja que eu comprei e ou demora muito a sair ou não sai de jeito nenhum. É protetor solar, tá? O protetor solar que sai aqui é mais pra minha avó, né? Que é minha parente, minha família. Então, assim, teve um outro cliente também que é conhecido meu, que foi o único que comprou o protetor solar. Então, assim, ninguém mais procurou protetor solar. Tanto que aqui eu só tenho um na loja, que é se alguém aparecer procurando, só. Aqueles protetor solar de rosto, que é pequenininho, assim, da Rinil, que tem protetor com base, né? Eu não trago de jeito nenhum.
Outra coisa também que eu não trago mais de jeito nenhum é os cílios postiços, né? Porque o pessoal, pelo menos na minha região, não procura muito. Tem muita gente que usa, mas é mais aqueles que... É que eu não sei como é o nome, né? Que fica fixo, não precisa estar colando. Então pronto, aí... Então assim, em cada região vai variar muito, você tem que analisar qual é o seu público, qual é a idade do seu público, em qual você vende mais, se é presencial ou se é online. No meu caso, eu já disse aqui várias e várias vezes que o meu público é 99,9% presencial, tá? Porque o pessoal gosta de ver o produto, pegar no produto, sentir o cheiro do produto, entendeu? E o meu público, ele varia muito. E ele é bem mais feminino, com certeza. Até por causa que os meus produtos são mais femininos, né? Que é maquiagem, é, é hidratante. Então, assim, o meu público masculino é pequeno. É tanto que a minha mercadoria aqui, minha perfumaria, é pequena, em referência ao masculino, é pequena. Porque... E eu tô tentando aumentar, né? Justamente por causa disso. Que é pra eu ver se eu consigo atingir o público mais masculino também. Aí, voltando lá em questão da faixa etária do meu público, vai de meninas adolescentes a senhoras de mais 60 anos, entendeu? E eu tenho que atender todos esses públicos, né? De jovens a pessoas mais idosas. Eu não tenho que ficar só com os jovens, entendeu? Porque perfume e maquiagem é para todo mundo, entendeu? É para pele branca, é para pele negra, então eu tenho que ter a variedade, eu tenho que saber a paleta, né, de cores também. Eu não vou oferecer no caso do protetor solar, a pele branca requer o protetor 70, eu não vou vender um protetor 30, então assim, não faz sentido. Então, você tem que ver e analisar coisas que fazem sentido, né, no seu negócio, no seu estoque, na sua loja. Em questão de aparência também, sempre manter a sua loja limpa, manter ela organizada, bem apresentável, que no caso foi a minha maior crítica desses últimos meses, do meio do ano pra cá, foi referente à estética, né, do local. A frente já precisa ser repintada, as paredes foram estragadas por causa da chuva, então eu tive que fazer uma reforma, começou a chover de novo, já tenho que fazer outra reforma de novo, por causa da estrutura, né, do meu prédio aqui, é muito antigo, então assim, o piso também é estragado, então eu fui alvo de muitas críticas referente à aparência da loja, né? Que eu tô tentando buscar melhorar, né? E outro ponto também que não tem como mudar de jeito nenhum é a questão do espaço. Não tem como crescer, não tem como expandir, tá? É só isso aqui mesmo e ponto e acabou. E o que eu posso melhorar é as paredes e o chão. E a frente, só. Em questão de espaço eu não tenho como mudar. E em questão também que é muito quente, né? Que é muito apertada e fica muito quente, não cabe muita gente. Então, essa questão aí eu também não tenho como mudar, tá? Porque a estrutura não tem como colocar um ar-condicionado, não permite, entendeu? Então você tem que analisar a sua estrutura, se ela permite que você melhore, se não permite, fazer o possível aí, né, para você estar disponível também na questão do atendimento, tratar o cliente bem, tratar bem e não dar em cima, tá? É diferente. Você não pode estar chamando o seu cliente de amor, você não pode estar chamando ele de meu querido, de minha flor. Então evita esse tipo de coisa, tá? Tem muita gente que não gosta. Você tem que tratar pelos modos, né? Senhor, senhora, senhorita, ou então você. Nunca dá apelidinho pro cliente, tá? Porque é chato, muita gente não gosta, né?
Então tem aquela questão do respeito também, né? Aí, referente a dúvidas nas redes sociais, como eu disse, falar também de forma que o cliente vai entender, não usar muitas gírias, porque se for uma pessoa idosa, ela não vai entender, entendeu? Então, em resumo, assim, das dicas em geral que eu posso dar são essas. Você aí no seu espaço buscar melhoria, buscar aumentar seu estoque, que é o que eu estou tentando fazer, mas eu não tenho como conciliar várias coisas ao mesmo tempo, porque ou eu ajeito a loja, ou eu compro mercadoria, ou eu cuido da minha saúde. Então, assim, os, os três não dá. Eu tenho que fazer um de cada vez. Essa é igual uma construção. Uma construção, você não monta uma casa em uma vez só. Você vai construir ali a base, depois você sobe as paredes, depois você bota um teto, entendeu? Então, assim, você ter um estoque bom, uma loja boa, uma loja bonita, leva tempo, tá? E você precisa construir de pouquinho em pouquinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.